Shalom, shalom, igreja. Poxa, eu queria um tangedor, mas meu tangedor não veio ataviado hoje. Tangedor, você sabe, fica atento, a próxima é você. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, tá? Gente, que alegria estar de volta. Na verdade, eu peguei carona. Quem ficou de férias foi a Patrícia e eu fui expulso da igreja. Eu fui convidado a me retirar. Tempo de férias muito bom, muito bom. Vou falar dele já já. Mas antes, vamos começar com a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo de 11 a 13. João capítulo 1, versículo de 11 a 13. Enquanto você vai achando aí o endereço na tua Bíblia, queria falar algumas coisas. Durante esse mês, nós falamos sobre paternidade, filiação, nós falamos tudo a respeito desse assunto, tudo. Sobre identidade, nós falamos sobre a figura do Pai, sobre o fato de ser filho de Deus. E hoje, a Manu até me mandou uma mensagem, agora que eu vi a mensagem, abri a mensagem da Manu. Tinha preparado um tema, a gente aprendeu do Pai, tudo em relação a Ele. Aprove o Senhor de me chamar para um fechamento, e nesse fechamento, eu gostaria de dar um título para essa palavra. Já que a gente aprendeu tanto do Pai, agora chegou o tempo de reagirmos como filhos. Então o tema da mensagem hoje, reaja como filho. Você já é filho, você já conhece o seu pai, mas agora, deixa o pai te conhecer como filho. Mostra-se filho no dia da adversidade, no dia da alegria, porque a gente tem o costume de chamar Deus para as nossas guerras, mas não chama Ele para as nossas festas. Vamos para a palavra? João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém? Amém. Irmãos, foi muito bacana essas férias, porque eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares. Como a vida nossa é muito corrida aqui na igreja, então eu fui ver como é que os outros filhos reagem ao comando do Pai. Então, no mês da filiação, o Senhor me deu a graça de entender a multiforme graça que o Pai tem. E eu passei por alguns lugares, vi coisas, maneiras de realizar cultos, de manifestar, de filhos manifestando, e foi maravilhoso. Tirei férias só dessa igreja, mas ninguém falou nada de outras igrejas, eu fui. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. E ver tudo que o Pai tem feito aí fora, de como os filhos reagem em outros lugares, me deu uma certeza, que o meu lugar é esse lugar. Eu falei, meu Deus, que vontade de voltar para casa. E foi maravilhoso. Queria agradecer aos irmãos pela paciência com a minha esposa. Deus deu um refrigério para vocês. Mas para quem não gosta de acordar cedo, o despertador voltou. Então, eu precisava pegar no pé dela, a cara dela está feia.
Mas eu sou assim, eu arrisco tudo. Enfim, vamos para a palavra, né? O fato é que a gente, como eu estava dizendo, a gente ouviu muito falar sobre o Pai. Mas hoje eu gostaria de falar de nós, como filho. E tudo que eu vou falar aqui é a respeito de nós, não é de mim nem de você, é de nós, amém? Para quem não sabe, ou para quem já sabe, fica sabendo de novo, eu vou me valer da idade, que estou ficando velho, estou sendo repetitivo. Eu sou adotado. A pastora Aura, quando pregou na quinta-feira, falou a respeito de adoção. Interessante que eu fui adotado e o meu nome é Silva, Vitor da Silva. O nome de adoção genérico é Silva. Mas o meu nome de batismo deveria ser Vitor Luciano Veiga, filho de Zenaide Luciana Veiga e de César da Silva Veiga, ambos falecidos. Interessante que a família que me adotou é minha tia, que se chama Maria Célia Ferreira dos Santos. Ela já tinha 2 filhos e adotou 3, ambos menores. Engraçado que quando eu cheguei, era tanta novidade, era tantas coisas novas, era tudo que eu precisava aprender. E essa tia, que hoje eu chamo de mãe, ela me ensinou, porque ela tinha manias, né? Ela trabalhava a semana fora e quando ela voltava, ela queria ver as coisas tudo no seu devido lugar de quando ela saiu. E como eu não tinha muito costume, moleque, criado na rua, morei, para quem não conhece, na Cidade dos Meninos, é um internato, e passei o pão que o diabo amassou, mas me ensinou muitas coisas. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, mas eu sabia que eu não queria ser. Se quando eu crescer eu não sei o que eu vou ser, mas o que eu não vou ser, isso eu sei bem. Então eu escolhi e me fiz de maluco algumas vezes. Eu era raivoso, apanhava todo dia. Por quê? Porque eu tinha medo de ser estuprado. Então, eu não queria ser estuprado, eu era um louco. Alguém vinha me dar café, eu mordia, eu atacava, eu gritava. Eu fazia um monte de coisa para ninguém tocar em mim. Não mexe com ele não, porque você é doido. Mas ele sabe que era só personagem. E assim foi seguindo até o dia da minha adoção. Por quê? Porque eu dei preferência para minhas irmãs, eram meninas. Então eu preferia que elas fossem adotadas primeiro por medo de estupro e de agressão, para que elas tivessem a oportunidade de não estar naquele lugar. E aconteceu de eu ficar ali algum tempo. E eu saí. E eu saí com algumas esquisitices, como todas as crianças que passam por algumas situações de trauma, ou de todo filho que passa uma situação de trauma, tem. E graças a Deus, o Senhor me libertou de alguns. E por que eu estou falando isso para você hoje? Porque eu estou falando que a gente precisa reagir como tal. Às vezes, você e eu temos reagido à paternidade e à filiação de uma maneira, como a pastora Aura bem falou, ingrata. Você imagina, se eu agisse com ingratidão pela família que me adotou, como que seria? Ela mandasse tomar banho, eu diria que não, porque eu era bicho solto. Ela não era minha mãe, porque, enfim, ninguém me manda. Você imagina como não seria? Talvez eu não estaria aqui hoje para contar essa história. E eu comecei a pensar, Senhor, será que eu tenho reagido como filho da ingratidão? Será que hoje, com tudo que o Senhor tem me pedido, com todas as benevolências e beneficências da adoção e da filiação, será que eu tenho reagido de maneira que desagrada ao Senhor? Será que eu deveria voltar para aquele inferno de onde o Senhor me tirou? E assim a minha vida foi seguindo. Eu já vou falar de Jesus, tá? Tá falando de mim, mas já eu vou voltar para Jesus. Com o falecimento da tia Geni, antes do falecimento da tia Geni, eu dizia que eu era Leocádio, porque eu era filho dela.
as famílias me recebiam. E eu era acolhido, amava estar naquele seio da família. Em todas as famílias que eu ia, eu sentava, eu comia, eu bebia a ponto de abrir a geladeira. E eu amei ser bem recebido. Eu amei ter portas abertas. Assim como nessas férias, aonde eu fui bem recebido. Aonde eu fui, as famílias aonde me receberam, abriram as portas. Eu comi e bebi da palavra do Senhor. E talvez você está aqui visitando a gente e já passou por muitas famílias. E eu já quero dar um recado para você. O Viva, ele quer te filiar ao Senhor hoje. O Viva quer te filiar hoje. Ainda que o tema da mensagem seja respondendo ou reagindo como filho, eu quero te dizer que hoje é dia de troca de divisas. Hoje é dia, como diz assembleano, troca de patente. Hoje o Senhor vai te ungir para algo. Eu não sei se sim, você está entendendo bem o que eu estou dizendo. Mas o que eu estou te dizendo é, independente do histórico que você tem, de repente você teve um histórico marcante como o meu, ou até pior do que o meu. E está aqui nessa noite, quero dizer que o Senhor te separou e te preparou para que você reagisse como filhos. Não como adotado, não como bastardo, eu quero dizer, mas como um filho legítimo. Como um filho legítimo. O Senhor quer trocar tua patente hoje. Vamos para a palavra? Como a gente estava lendo João, capítulo 1, no versículo 11, fala assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder. O poder. Alguém pode me... Tem alguma versão diferente da minha? Deu-lhe o quê? Tem alguém que pode dizer diferente aí na Bíblia? A minha é João Ferreira de Almeida. A minha versão. Direito. O direito. Alguém tem na Bíblia diferente disso? Quer arriscar falar? Vencer a vergonha? Não? Tem muita gente que quer ter o poder de ser um pastor, que quer ser um evangelista como Jorge, que quer ser um ministro de louvor. Mas hoje a notícia que eu tenho para te dar é essa: não se rebaixe. O Senhor quer te fazer filho. Não se rebaixe. O Senhor quer te fazer filho. Filho. Você quer muitas coisas, talvez você almejou ser um médico bem-sucedido, um empresário, ou sei lá o que você imaginou que você fosse na carreira da fé ou no profissional. Mas hoje o Senhor quer te fazer filho. E não tem lugar e poder maior do que esse. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que está escrito no versículo 12. Mas todos quantos receberam, ele está falando de mim e de você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é poder. Isso é poder. Poder. Filho de Deus é uma autoridade, é um poder, é uma legitimação, é uma unção, é uma paternidade e uma filiação que poucos carregam. E quem são os poucos que carregam? Os que receberam. Os que o receberam. Esses são os filhos. Eu não sei se você tem recebido algo do Senhor. Semana passada fui na MAP, essa semana ainda, né? Ou não, domingo é outra semana. Semana passada, segunda-feira. Ele estava falando a respeito do Cordeiro.
Eles estavam celebrando a Páscoa, a segunda-feira, de acordo com a cronologia bíblica. E estava falando na passagem, se eu não me engano, Êxodo capítulo 9, ele estava falando da passagem que o povo estava a ponto de sair de Israel. A ponto de sair de Israel. E ele estava falando assim, você tem que pegar o cordeiro, levar para dentro de casa e guardar durante 14 dias. Sabe, a gente de repente leva o cordeiro para muitos lugares, igual um cachorrinho, para passear. Mas é tempo de você levar o cordeiro para dentro de casa e se relacionar com o cordeiro, não morto, mas vivo. Porque naquela época não se guardava o cordeiro morto, que não tinha geladeira. O cordeiro era obrigado a ficar dentro de casa vivo. E quem é o cordeiro? Eu estou falando de Jesus. De repente você leva Jesus para as ruas, para os hospitais, para um monte de lugar. Mas hoje o Senhor te manda como filho levar o cordeiro para dentro de casa e se relacionar com ele dentro da tua casa. É tempo de fazer muitas coisas, é sim. Mas hoje o Senhor te dá um comando como pai para um filho. Deixa o cordeiro dentro de casa hoje. Dentro de casa. Porque é dentro de casa que se trata filho. Filho não se trata na rua. Filho trata em casa. E é por isso que a gente precisa se relacionar com ele em casa. É por isso que a palavra aqui em João fala os que receberam, foram feitos. Se não receber, você não vai ser feito, vai ser criatura, vai ser feitura. E assim se fez. A passagem continua dizendo: feito filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Estava ali embaixo rabiscando algumas coisas. Aí chamei minha professora de assuntos celestiais, pastora Áurea. Falei, me fala um pouco a respeito de alguns nomes. Eu tenho certeza que você sabe qual é o seu nome, sabe quais são os seus defeitos e suas qualidades. Você sabe também quais são as suas particularidades, suas características. Mas a gente não tem reagido de acordo com as características de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente pensa que o falar em línguas, que o manifestar a cura, isso vai nos tornar filhos de Deus. Não vai não. O que nos torna filhos de Deus são outras características que se assemelham à característica do Pai. Como, por exemplo, o amor. Se você quer ser semelhante ao Senhor, não se atenta ao poder que Ele carrega, mas sim nas características que torna Ele Senhor. E na força do seu poder. Eu sei que está ruim ainda, mas vai ficar legal, tá? Vai ficar legal já já. O Senhor nunca vai dar um ponto sem nó. E é por isso que você está aqui. É por isso que Ele te separou para estar aqui nessa noite. Não que você não soubesse que você não tem o Pai, mas talvez você não está aprendendo a reagir como um verdadeiro filho. Vamos aos exemplos? Estava conversando com os apóstolos, não, foi a Patrícia, alguma coisa, e eu falei a respeito de algumas questões. E quais são as questões? A primeira questão é quando o Senhor nos formou. Em Gênesis fala, no 6º dia, na criação, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é isso, pastor Abílio? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por que é interessante façamos o homem a nossa imagem e semelhança, pastor Abílio? Porque muitas vezes a gente
passa batido e não presta atenção. Porque a gente reage como se Deus fosse a nossa imagem e semelhança. A gente troca. Fazendo o quê? Com que o Pai reaja àquilo que a gente espera. Ele criou o homem à imagem e semelhança dele. E não foi criado o homem para que Deus fosse a nossa imagem e semelhança. E por que eu estou dizendo que hoje é dia de reagir como filhos? A apóstola falou aqui no Shalom. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Presta atenção nessa palavra, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É Deus falando assim, reage porque eu já me levantei. Filho, acorda porque eu já estou de pé, eu não cochilo e nem durmo. Reage, se levanta, porque eu já venci o que tu está lutando hoje. Reage. Mas como filho. Você sabe o que foi o motivo pelo qual Caim matou Abel? Falei isso lá no trabalho. Falei isso com os apóstolos. Sabe qual foi? Parece até piada do Nelson da Capitinga. Vou fazer você rir um pouco, vocês estão tudo com beiço duro. O que fez Caim matar Abel não foi inveja, não foi dinheiro, não foi nada disso. Sabe o que foi, pastor? Foi culto. Não entendeu? A oferta que Caim separou para prestar o culto e que Abel preparou para prestar o culto eram diferentes na ótica um do outro. E por isso um irmão matou o outro. Por conta de culto. Tu fala assim, matou por causa não, matou por causa de culto. Porque acha que o culto é melhor do que o culto. Isso é reação de quem realmente é filho de Deus. Mas pastor, o que fazer quando o irmão se levantar contra nós? Morra. E deixa a terra clamar pelo teu nome, pelo teu sangue e pelo sangue de Jesus. Porque é isso que a palavra diz. O mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quer ver outro exemplo? Pedro, quando Jesus foi crucificado e partiu, largou tudo e foi pescar pelado. Quantas vezes a gente não faz isso? Quando Deus não reage às nossas expectativas, por isso que eu disse que a gente é a imagem e semelhança de Deus e não o contrário. Quando Deus não reage às nossas expectativas, a gente volta a fazer coisas que o Senhor já tinha mandado a gente parar de fazer, e ainda nos encontra com toda a nossa nudez exposta. Jesus disse para Pedro, eu vou fazer você pescador de homens, não mais de peixe. Jesus se ausenta um pouquinho, não é assim com as crianças dentro de casa? Você sai um pouquinho das costas, meu amigo, televisão riscada. O pai deu as costas, Pedro voltou a fazer aquilo que ele não era para fazer mais. E Jesus ainda o encontrou pelado. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu rodei essas igrejas. E eu senti o grande constrangimento de reagir como um verdadeiro filho de Deus. O Senhor não pode mais nos pegar pelado. O Senhor não pode nos pegar com a nossa nudez exposta outra vez. Essa é a responsabilidade de ser chamado filho. Se você o recebeu, então você é um filho. Você tem pai, você tem costa quente, você tem patente, você tem alguém que te guarda, mas você também tem tua responsabilidade.
como é que a gente reage como filho? Você deve estar se perguntando. É simples. No começo da mensagem eu disse que o meu nome é Vitor da Silva, o nome de adoção. Eu poderia ter ficado com o nome de batismo ou o nome da família que me adotou. Eu não sei se você já tomou posse do nome do Senhor. Eu não sei se você já tomou posse do nome do Senhor. Mas se você ainda ficar carregando o nome de adoção como eu escolhi, eu sei que a gente é adotado por Cristo, através do sangue de Cristo, através do sacrifício da cruz. Mas você é um filho legítimo. Quer saber? Versículo 13, acompanha comigo. Os quais não nasceram de sangue. É verdade, não é isso? A gente nasceu, a gente tem o mesmo sangue de Jesus pela fé. Mas a gente nasceu propriamente, diretamente de Deus? Não. E nem da vontade da carne. Talvez você está aqui a contragosto de muita gente. Talvez você está aqui a contragosto do seu marido, a contragosto da sua mãe, a contragosto do seu pai, a contragosto da tua esposa. Talvez nessa hora você estaria num pagode da vida, ou estaria dentro de casa fazendo qualquer outra coisa. Mas a palavra de Deus é assim: nem da vontade da carne. Carne nenhuma desejou que você estivesse aqui, mas para a glória de Deus você está. Nem da vontade de homens. Quando eu me converti, minha mãe ficou chateadíssima. Quando eu falei para ela que eu ia me batizar, ela falou: você é louco. Talvez você está aqui com o título de louco para o mundo. Eu quero te dar os parabéns, você chegou ao objetivo. Porque a mensagem da cruz é loucura. Sim, é loucura. Tem muita gente atrás de uma carreira de sucesso, de um pai bem sucedido. Nós temos esse pai, mas na Bíblia fala de um Deus, de um Senhor, que escolheu 12. Um morreu, 11 fugiram. Ele morreu na metade, no auge do seu ministério. Foi para o céu, foi crucificado, foi espancado, foi cuspido, foi açoitado, foi coroado com coroa de espinho. E talvez você está achando que você vai ter uma paternidade que vai te gerar uma outra coisa. Isso é loucura. Mas é loucura para aqueles que não entendem. Mas para nós é oportunidade exata para a manifestação dos filhos de Deus. Paulo fala assim, a palavra está até em grego, está espetáculos homenoi. Vocês são espetáculos para o mundo. Faz igual Pedro, empresta teu barco para ele, deixa o Senhor brilhar. Como filho. Não consegui anotar, mas salvei aqui no celular. Eu fiquei perguntando: Senhor, como exatamente reagir como filho? Como reagir? Independente das circunstâncias. E o Senhor falou comigo assim: quem sou eu? Assim você será. E eu fui buscar assim: quem é o Senhor? Lendo algumas passagens em Salmo 132, eu encontrei alguns nomes de Deus. El Eloá. Já ouviu falar? Significa Deus poderoso e Deus forte. Talvez você está num dia de fraqueza e você tem um Deus que o nome é Deus, El Eloá, Deus poderoso e Deus forte. E precisa tomar posse desse nome. E quantos são os nomes do Senhor?
Quantos são os nomes do Senhor? E a gente vem andando sem sobrenome, pastores. Sem sobrenome, igreja. A gente vem caminhando sem conhecer o nosso Deus e reagindo a um Deus que a gente só ouviu falar e querendo ser filhos. Mas para ser filhos, a gente precisa entender Deus, e nós entendemos esse mês de abril todo. Para que chegar nessa hora, o Senhor me usasse para te falar: toma esse sobrenome. Deus não me derramou essa unção profética, mas eu queria declarar isso sobre a tua vida. Só para quem tem fé, levanta a tua mão direita. Só para quem quiser, tá? Não precisa não. Se tu não quiser, pode ficar com a mão abaixada, tá tudo bem. Ou se você está falando assim: não, vou esperar que esse pastor vai falar. Mas pensa bem aqui nos nomes. É o Eloá, Deus poderoso. Elohim é o plural de Eloá, ou seja, a trindade poderosa. É o Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus de Jacó. Adonai, o Senhor. Yahvé, o Senhor, a rigor do único nome próprio de Deus. Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Jeová Rafá, o Deus que sara. Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová El Shaddai, Jeová Tsidkenu, Jeová Sabaô. Você tem vários sobrenomes. Não anda com o nome de adoção, e nem anda com o nome que puseram em você. Não anda com o nome que puseram em você. De repente disseram que você é filho disso, filho daquilo. Mas eu quero te dizer que você é filho do Deus Altíssimo. Portanto, reaja como tal, porque assim como Deus é, você também será. Você também será. É curto, é simples, é reto e é direto. Mas eu decidi assim de propósito, para que você saísse daqui pensando em tudo que já foi dito e de como reagir como tal. Vamos para o primeiro teste? Se coloca de pé e reaja como filho. Tem uma canção, eu não canto, então vocês vão ter que me aturar e reagir como filho. Do Kleber Lucas, que fala muito a respeito disso. Que fala: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Eu sei que o Senhor é tudo isso, mas tem uma palavra que eu tomo posse. Essa eu carrego para a vida. Que palavra é essa, pastor? Uma palavra que eu queria dividir com você, que você tomasse posse também. A gente quer muitas bênçãos, mas a palavra do Senhor para nós é: sê tu uma bênção. Se o Senhor é Deus de justiça, é Deus que sara, é Deus que provê, seja tudo isso você. Seja tudo isso na vida do próximo. Seja tudo isso. Não reaja como Pedro reagiu. Não mate como Caim matou Abel. Não faça nada que reprove o nome do Senhor, porque hoje você tem um Pai. Posso colocar só mais uma graminha de peso na tua cruz? Para que o inimigo nunca chegue diante do trono da graça e fale assim: tá vendo lá? Esse é teu filho. Então reaja, a despeito da carne, a despeito dos homens, a despeito e contragosto até da genética. Nós somos filhos de Deus. Reaja, reaja à dor,
reaja à frustração, reaja à expectativa contrária à tua vida, reaja a todas as afrontas do inferno contra a tua vida e contra a tua família, só reaja e toma posse do sobrenome que o Senhor te deu, que é Filho de Deus. Essa é a patente que o Senhor quer mudar na tua vida. Essa é a nova etapa e um novo ciclo, um novo nível que Deus quer te levar. Ele não quer que você seja um pastor, talvez queira, mas antes de ser pastor, seja filho. Antes de ser pastor, seja um homem e uma mulher real, da realeza. Antes de trabalhar, seja filho. Seja filho. Curve sua cabeça e começa a pensar: aonde é que o nome do Senhor vai agir na tua vida? É nisso? É de justiça que você precisa? É de cura que você precisa? É de poder que você precisa? É da Trindade que você precisa, Elohim? É da guerra que você precisa vencer? Chama para o Sabaô. É de uma bandeira, talvez você está perdido e não sabe que bandeira levantar. Pensa em que área da sua vida você precisa. E cante esse louvor. Deixa Ele reanimar. Deixa Ele assinar a tua certidão de nascimento e te colocar um nome e sobrenome. Filho do Deus Altíssimo, do Soberano, do Rei dos Reis, do Senhor do Universo, Pai das nações. Canta essa canção. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. Cante isso. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade.
formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. É só chamar. Pai presente, Pai bondoso, Pai amoroso. Chame e clame, eu sou teu pai. É só chamar. Não precisa. Eu sou teu pai. É só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Escuta isso. Escuta essa parábola. Uma parábola. Para você entender que é Deus que está te chamando. É uma pequena historinha, eu vou ser breve. Estava conversando com a Dani essa manhã aqui na igreja. E eu lembrei dessa passagem, eu lembrei dessa história. Numa cidade existiam duas carpintarias. Duas carpintarias. E um dos carpinteiros falou assim para o filho que trabalhava com ele: filho, eu tenho algumas ferramentas que eu gosto de dar nome, mas tem uma que eu não tenho. Aí o filho perguntou: que ferramenta é essa, pai? É o toque-toque? Ele estava querendo dizer se era o martelo. Aí ele falou assim: não, filho, é o vai e vem. Vai e vem era o serrote. Ed, se eu te pedisse uma ferramenta e eu não cuidasse dela, perdesse a ferramenta, tu me emprestaria alguma? Tu nunca mais me emprestaria ferramenta alguma? Pastor Abílio, se eu te pedisse um livro emprestado e eu rasgasse ele, tu me emprestaria outro? Dificilmente, né? O carpinteiro tinha pedido a ferramenta emprestada para o segundo, e ele perdeu o serrote que chamava vai e vem, apóstolo. E aí ele falou assim: vai lá de novo nesse carpinteiro amigo nosso e pede o vai e vem emprestado. O filho foi. Chegando lá, o filho falou assim: moço, o meu pai pediu o vai e vem emprestado. Aí o carpinteiro falou assim: fala pro teu pai que o vai e vem não vai, porque se o vai e vem viesse, ele iria, mas como ele não veio, o vai e vem não vai. Já vai entender essa história. Talvez o Senhor te deu algo para você cuidar. Na verdade, o Senhor te emprestou algo. Talvez o Senhor te deu uma família, filhos, marido, esposa, te deu coisas para você cuidar. Tudo que o carpinteiro quer é que você devolva aquilo que ele te emprestou do mesmo jeitinho. Nós perdemos a mãe Geni, e eu tenho certeza que nós conseguimos devolver a vida dela do jeitinho que o Pai nos emprestou. Eu não sei o que você está fazendo com a tua vida,
Eu não sei o que você está fazendo com a tua família, mas eu quero dizer que a tua família não é tua e a tua vida também não te pertence. O carpinteiro está pedindo ela de volta. Eu não sei se você perdeu tua vida, eu não sei se você perdeu tua família, eu não sei se você perdeu a vida dos teus filhos, mas o Senhor está pedindo para apresentar aqui na ponta do altar. E eu estou te chamando. O Pai está te chamando. Se tu é meu filho mesmo, vem. Se tu perdeu, se tu emprestou, eu não quero saber o que tu fez, mas o Pai está te chamando para a ponta desse altar. O que tu fez com aquilo que Ele te emprestou? O que foi que tu fez com aquilo que Ele te emprestou? Como é que tu está cuidando do ministério que Ele te outorgou? Como é que tu está cuidando do poder que Ele te deu, como disse aqui? Que poder é esse? Poder de serem chamados filhos de Deus. Como é que tu está cuidando disso? Como é que tu está cuidando da tua casa, do teu emprego, do teu salário? Filho, porque você recebeu, tu é chamado de filho. Não pensa só porque você não está cuidando do mesmo jeito que Ele mandou você cuidar, ou que você deveria cuidar, que você deixou de ser filho. Mas hoje é uma conversa de pai para filho na ponta do altar. Hoje não é coça, não é chinelada nem correada. É uma conversa cara a cara com teu pai. Vem correndo enquanto essa canção é repetida. Queria que você estivesse aqui na ponta desse altar. Filho, eu sou teu pai. É só chamar. Vem, filho. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Vem, eu filho. quero intimidade. Estar contigo todo dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na diversidade. Não quero algo de momento, quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Você que ainda não aceitou Jesus, De formalidade, talvez teu coração está queimando, intimidade. esperando o Pai chamar pelo teu nome. É só Talvez você está aí no teu lugar e fala assim: se Ele chamar só mais uma vez eu vou. não é sobre O Senhor está te chamando, filho. eu quero O Senhor está te chamando, filho. eu sou teu pai. Senhor, em nome de Jesus, hoje na qualidade de filho, eu oro pelos meus irmãos e por mim. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa dar a eles o poder de serem chamados, reconhecidos, identificados filhos de Deus. Que eles, Senhor, tome posse do teu sobrenome. Que eles tomem posse do teu nome. E que eles possam invocar o teu nome no tempo da angústia e da adversidade, no tempo de dor e no tempo da alegria, no tempo da guerra, mas também em tempos de paz. Que eles, Senhor, se posicionem como tal. Que nesse mês da filiação, o nosso nome que está escrito na palma das tuas mãos, essa é a nossa certidão.
Essa é a nossa certidão. A palma das tuas mãos é a nossa certidão. Que o Senhor possa nos tomar como filhos, e como filhos possamos trafegar, como os filhos possamos reagir, porque eu sei que o Senhor já se levantou e venceu. Eu sei. Nos ajuda a reinar em vida, como verdadeiros filhos do Rei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, cantando essa canção. E se precisar